Escolher uma data para nos lembrarmos de tão grande nascimento, o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para celebrarmos esse culto, eu queria convidar você para nós abrirmos as nossas Bíblias lá na carta aos Hebreus, no capítulo 5. Enquanto abrimos, quero saudar além da igreja, com muita alegria também, a todas as pessoas que nos visitam nessa noite. Sejam muito bem-vindos à casa que é do Senhor, nosso Deus. Hebreus, capítulo 5, a partir do verso 7. Hebreus, capítulo 5, a partir do verso 7. Nós vamos ler até o versículo 10, que diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse menino, a
a quem nós celebramos o nascimento, de quem nós celebramos o nascimento. É o próprio Deus encarnado. Ele é o meu e o seu Salvador. É por isso que, nesse momento inicial, eu queria convidar você a fechar os seus olhos, curvar as suas frontes e, pensando em quem pode nos salvar, confessarmos os nossos pecados. Após um pequeno tempo de orações silenciosas, quero convidar o presbítero Bíblia para que nos conduza a Deus nesta oração que é de confissão e também de gratidão pelo perdão. Senhor nosso Deus, nós nos achegamos, Pai, diante do Senhor nessa hora, agradecidos a Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus que veio ao encontro, Pai, de um povo perdido e pecador, Pai, do qual nós fazemos parte, Deus. Obrigado porque é o Senhor que tomou a iniciativa de vir até nós. É do Senhor esse movimento, Pai, que vir buscar aqueles que o Senhor quis, ó Deus. E nós louvamos, Senhor, nessa hora, Deus, por tão grande dádiva, Deus, e tão grande amor, Deus. Que Jesus, Deus, ao se encarnar, ó Pai, de maneira tão humilde, Senhor, deixou a sua glória nos altos céus, ó Deus, e veio a essa terra, Pai, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós somos gratos ao Senhor por isso, ó Deus, por tão grande amor que o Senhor nos amou e deu o seu Filho, ó Pai, que nasceu, cresceu e morreu por cada um de nós, ó Pai. Nós somos gratos por isso, ó Deus. Não permita que o nosso coração esqueça, Pai, que um dia o Senhor veio, e o Senhor nasceu, e o Senhor nasceu também em nossos corações, e por isso nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, para te render graça, para cultuar e louvar o teu santo e bendito nome, Senhor. Mas nós queremos também nessa hora, Pai, nos achegar ao Senhor, com o coração quebrantado, ó Pai, a tua presença, Deus, reconhecendo, Pai, que muitas vezes ainda pecamos e falhamos, ó Deus, e isso entristece o coração do Senhor, Deus. Mas nós temos a certeza, Pai, que quando nós confessamos os nossos pecados diante do Senhor, Pai, o Senhor é fiel e justo, Deus, para nos purificar de todo pecado, de toda injustiça, ó Pai. Nós reconhecemos diante do Senhor como fraco e pecadores somos, Deus. Carecemos da tua graça, ó Pai, carecemos da tua presença nas nossas vidas, Deus. Abençoe cada um dos meus irmãos aqui nessa hora. O Senhor contempla e conhece a vida de cada um deles. Que o Senhor possa nessa noite, Pai, ser honrado, ser louvado. Que a tua palavra venha ao nosso coração. Que a gente possa cada dia praticá-la no nome de Jesus, Deus. Fica conosco, Pai, nesse culto especial ao Senhor. No nome de Jesus, Deus. Amém. 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 Esse Senhor que nos perdoou é digno da nossa adoração. Cantemos juntos o hino 239. Jesus é a fonte da verdadeira luz. Hino 239. Nasce Jesus, fonte de luz.
Escrituras, novamente a carta aos Hebreus, desta feita no capítulo 1. Agora, a partir do verso 5, Hebreus, capítulo 1, do verso 5 ao verso 8. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho: O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Isso foi dito acerca do menino Jesus. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele estava lá no início, na criação, e em toda a natureza nós podemos ver a sua mão, no vento ouvir a sua voz, porque Deus domina sobre terra e mar. Tudo é Jesus para nós. As estrelas vejo a sua mão, e no vento eu ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é para mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, porque Ele é para mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é para mim, tudo Ele é para mim. As estrelas vejo a sua mão, e no vento eu ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é para mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos
Ele precisa ser de fato tudo em nossas vidas. E nós precisamos então responder como respondeu Maria, quando o anjo lhe anunciou que ela daria a luz ao menino Jesus. Minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Esse mesmo Jesus, que também nasceu em nossas vidas, em nossos corações, continua fazendo, além da salvação, tantas outras coisas maravilhosas por nós. Que nossas almas engrandeçam ao Senhor.
fica convidados para a leitura que se encontra lá no Salmo de número 2. Salmo 2. Esse é o texto que servirá de base para a nossa meditação nessa noite. O Salmo de número 2, que diz assim: por que se enfurecem os gentios? E os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Mais uma vez vamos orar. Deus bendito, Pai de toda a eternidade, nós te agradecemos, porque temos tão grande privilégio renovado em nossas vidas, de termos a oportunidade de voltarmos à tua casa no primeiro dia da semana, no domingo, para prestar culto a ti. E nós queremos te agradecer, Senhor, porque nessa noite somos lembrados do nascimento do teu Filho Jesus. Somos lembrados do quanto o Senhor nos ama. Senhor, por causa desse amor, nós mais uma vez te pedimos que o Senhor, por meio do teu Santo Espírito, nos ilumine mentes e corações aqui presentes, para que a tua palavra não só seja entregue com fidelidade, mas também recebida, Senhor, com a mesma fidelidade, gravada, Senhor, em nossos corações e colocada em prática para as nossas vidas, porque sempre a tua palavra é a tua vontade e o melhor para nós. Isso nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. 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 Um dos cientistas mais conhecidos do planeta concedeu uma entrevista ao jornal El País há poucos anos atrás. E nessa entrevista, esse famoso cientista falou sobre os conceitos que ele tinha em relação ao ser humano e também em relação a Deus. Stephen Hawking, agora já falecido, destacou nessa entrevista que temia pelo futuro da humanidade, mas que não seria necessário clamar por Deus. Durante a entrevista, o cientista afirmou que a humanidade, palavras dele, será superada pela tecnologia em cerca de 100 anos. E disse mais: os computadores superarão os humanos graças à inteligência artificial em algum momento nos próximos 100 anos. Quando isso acontecer, precisaremos nos certificar de que os objetivos dos computadores sejam os mesmos que os nossos. Quando questionado então sobre seus conceitos com relação à fé e a Deus, Hawkins explicou que sua relação com este tema é impessoal e que ele não vê necessidade em invocar a Deus. Disse ele:
utiliza a palavra Deus em um sentido impessoal, da mesma forma que Einstein, para me referir às leis da natureza. As leis da ciência bastam para explicar a origem do universo. Não é preciso invocar a Deus. Não é preciso invocar a Deus. Esse mesmo pensamento do Stephen Hawking, essa mesma ideia, tem sido propagada durante muitos anos pelos poderosos, pois o objetivo de muitos poderosos é negar a existência ou a necessidade de Deus para nós, seres humanos. Deus tem sido cada vez mais empurrado, como se possível fosse, para fora do mundo. Líderes mundiais, grandes governantes, têm então se utilizado dos mais variados meios, das mais variadas artimanhas, na busca por uma supremacia de comando, uma supremacia política, pela busca e manutenção do poder. Muitas vezes, esses líderes mundiais, esses governantes, em suas reuniões e em seus pensamentos, dizem: vamos nos libertar de Deus, vamos nos livrar do Messias. Mas a despeito de suas tentativas, a história da igreja nos conta, a história da humanidade nos conta, nos lembra que Deus não abriu mão de seu governo, que continua sendo soberano e eterno. Deus, o Criador, é soberano e é também eterno. E o Salmo de número 2 que nós lemos, que está embasado lá em 2 Samuel, no capítulo 7, na promessa feita ao rei Davi, que ele teria um nome supremo, um relacionamento de filiação com o Senhor e uma linhagem eterna. Esse salmo, baseado nessa promessa, fala que o Natal, vejam só, o Natal destrona o homem e apresenta o verdadeiro rei do mundo, o rei do universo, que não é apenas um espírito, mas também se encarnou. É disso que fala o verdadeiro Natal. É muito provável que o Salmo de número 2 fosse usado todas as vezes que um rei assumia o trono. A solenidade de diplomação do rei também existia, e para um povo que acreditava em Deus era bem provável que um texto, se não esse, bem parecido com o do Salmo, fosse lido na posse do novo rei, lembrando ao rei o papel que ele tinha diante do seu povo, que ele deveria governar como sendo o Senhor. Ele era a ligação entre o Deus eterno, imortal, invisível, mas real, e o povo a quem ele se dirigia. E que esse governo, então, na verdade, não seria um governo humano, mas um governo divino, porque todas as vezes que nós ouvimos e obedecemos, estamos fazendo a vontade de Deus na humanidade. Historicamente, no entanto, o rei Davi, o rei da linhagem de Davi, esteve sempre debaixo de ameaças. As pessoas não queriam se colocar debaixo da vontade do Senhor, da vontade de Deus. Ainda hoje também, o mundo continua empurrando Deus para fora da vida das pessoas. As propagandas do Natal começaram cedo, e sempre lembrando, nada contra o Papai Noel, ele faz parte da história do Natal, mas o Natal começa antes dele. O Papai Noel existe por causa do Natal. O Natal não existe por causa do Papai Noel, pelo contrário, o Papai Noel existe por causa do Natal. Alguém que, tendo entendido a mensagem do nascimento, se propôs a fazer algo diferente, levando com isso a verdadeira mensagem do Natal. Mas o que fazem os poderosos? O que faz a grande mídia?
esconde a verdadeira mensagem, para que, se possível for, a própria igreja se esqueça do verdadeiro sentido do Natal. E graças a Deus, a mensagem final não é a dos poderosos tentando destronar o menino rei. A mensagem final, a mensagem do Natal, é que apesar dessa insistente tentativa da humanidade de viver por si só, Deus, o Senhor, movido pelo seu eterno amor, se apresenta, se oferece e afirma ser o único capaz de governar, trazendo a paz tão procurada e tão necessária. Talvez nunca se parou tanto para perceber o quanto o mundo carece de um governo melhor. A Covid pegou os governantes de surpresa. Não só os países de terceiro mundo, mas também as grandes potências. A vacina está pronta ou quase pronta. E qual é a maior discussão? Qual das vacinas vai ser aplicada? Qual vai vender mais? Quem vai lucrar mais com a vacina? É a discussão dos poderosos. Mas esse não é o Natal da igreja que segue. O Natal da igreja que segue é um Natal diferente, onde Deus é proclamado o governador único do universo por meio de Jesus Cristo. E só Ele, de fato, pode trazer a verdadeira paz que o mundo tanto procura, que o mundo tanto anseia. O Natal da igreja que segue é o Natal verdadeiro. A época em que nós vivemos, embora às vezes pareça amável e complacente, essencialmente odeia, resiste e se rebela contra Deus em Cristo. O mundo não quer o governo que venha dos céus. O mundo não aceita o governo do verdadeiro Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é por isso, meus irmãos, que, em primeiro lugar, o Natal da igreja que segue, ele incomoda os poderosos. Por isso que na televisão a propaganda é sobre o presente que você vai comprar para dar, sobre o que Papai Noel pode trazer, sobre as festas de final de ano, sobre a volta do abraço, mas ninguém fala sobre o nascimento de Jesus, porque isso incomoda os poderosos. As Sagradas Escrituras dizem que o mundo não pode encontrar a verdadeira paz enquanto ela não se sujeitar ao seu verdadeiro Rei. Lá em Colossenses, capítulo 1, verso 21, está escrito: antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, porque pecamos. A nossa natureza caída, ela se torna inimiga de Deus. E o homem continua tentando das mais variadas formas dar um jeitinho, muitas vezes até por meio da interpretação das Sagradas Escrituras, para que não seja a vontade de Deus, seja a vontade do seu próprio eu. Quantas interpretações absurdas, bíblicas, nós temos ouvido na tentativa de que o homem determine aquilo que Deus requer. E essa é a grande ironia na depravação humana: imaginar, conspirar e planejar o vazio. No Salmo 38, verso 12 está escrito: os que me querem matar armam armadilhas para me pegar, e os que querem ferir ameaçam me desgraçar, e não param de fazer planos contra mim. Assim são os seres humanos, planejando o mal contra os outros, em nome
do poder. Lá em Provérbios, no capítulo 24, verso 2: pois destruição é o que planejam no coração e só falam de violência. Lá no começo da pandemia, nos disseram que no final nós teríamos um mundo melhor. Já se passaram alguns meses. Não é possível enxergar grandes melhorias. Muito pelo contrário. Não há mais paciência nas filas do mercado. E as pessoas deveriam estar distantes umas das outras por amor e preocupação. Mas continua um monte de ser humano, porque está com mais pressa que o outro, furando a fila. Há poucos dias nós percebemos, por causa das eleições, nos disseram para ficarmos em casa, mas nós encontrávamos em vários lugares manifestações com aglomerações. Talvez achassem ruim de um crente distribuir um folheto, porque no folheto poderia haver a transmissão do Covid. Mas quantos santinhos nós recebemos? E será que foram todos eles higienizados? Será que todas as vezes que as pessoas passaram em nossas casas, entregaram, higienizaram a mão para depois entregarem em outra casa? Sabe por quê? Porque esse é o mundo que nós vivemos, onde as pessoas de fato não se importam umas com as outras, elas se importam com o seu status, com a sua posição, com o seu salário, e melhor que ele seja aumentado. É mentira que o mundo após o Covid vai melhorar, se não houver conversão. Pois destruição é o que nós, seres humanos, longe de Deus, planejamos no nosso coração. Nações e povos, liderados por seus reis e príncipes, direcionam sua hostilidade contra o Senhor e seu ungido. Sabe por que o mundo é contra a igreja? Porque o mundo é contra Cristo. Porque Cristo é o dono do trono. A supremacia mundial não pertence aos Estados Unidos, nem à ONU, a Organização das Nações Unidas. O que o Salmo 2 nos diz e o que o Novo Testamento nos confirma e nos garante é que existe um rei e que não é nenhum desses grandes reis poderosos das nações. É o Senhor Jesus. E isso incomoda aos poderosos. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Mateus e vai perceber que Herodes, quando ficou sabendo que estranhos estavam à procura de uma criança recém-nascida, que chamavam essa criança de rei dos judeus, ele se sentiu atemorizado, assustado, apavorado. Quando os magos perguntaram aonde estaria o recém-nascido rei dos judeus, isso incomodou Herodes, porque Herodes estava convencido de que a menos que tomasse medidas radicais, seus piores medos acabariam acontecendo. E qual era os maiores medos que Herodes tinha? De perder influência e principalmente de perder o trono. Ele não queria sair do poder. E lá em Mateus está registrado que Herodes então não queria se deixar vencer. Em sua mente corrompida, um plano muito perverso começou a tomar forma. Herodes, homem capaz, astuto, cruel, não queria abrir mão de seu título. Ele se achava o rei dos judeus, título que ele havia conquistado com muitas lutas. Herodes estava muito apegado à sua posição de autoridade. E ainda continua sendo assim. Mas não só governantes, não só seguindo o exemplo de Herodes, mas muitas vezes os cristãos, a própria igreja,
não quer deixar que o eu seja destronado para dar lugar ao menino Jesus. Quantas coisas nós não queremos permitir que Jesus venha mudar na nossa vida, na nossa rotina? Quantos pecados nós tentamos abandonar, talvez numa tentativa apenas de agradar a alguém ou mostrar uma imagem que ainda não é a verdadeira, mas nós queríamos era permanecer daquele jeito e lutamos contra a vontade de Deus em nossas vidas. Basta nós olharmos para o final de 2019 e lembrarmos de quantas coisas nós falamos: o ano que vem vai ser diferente. E aí passam-se 1, 2, 3 meses e nós voltamos às mesmas práticas que agradam o nosso eu. Não abandonamos as velhas práticas porque não queremos dar o trono para o Senhor. No entanto, o Natal da igreja que segue precisa incomodar os corações enganosos e enganados. O Natal da igreja que segue, não só proclamado lá fora, mas nessa noite, proclamado aqui, precisa destronar o eu que está no nosso coração, para dar lugar ao menino rei, ao Senhor dos senhores, o verdadeiro pastor, o ungido do Senhor. Porque o Natal da igreja que segue incomoda e precisa continuar incomodando os poderosos, sejam eles os governantes ou os nossos pecados. Porque, em segundo lugar, o Natal da igreja que segue é uma grande notícia. Precisa incomodar o nosso coração e os poderosos, porque o Natal da igreja que segue é uma grande notícia. Quando nós, no nosso coração enganado, enganoso, tentamos romper com o poder que o Senhor tem, se isso fosse possível, veja o que diz o verso 4: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba de todos aqueles que não o reconhecem como Senhor dos senhores, como Rei dos reis. Sabe por quê? Porque o Senhor não pode negociar com homens e mulheres rebeldes. Porque o Senhor ama as pessoas, mas o Senhor odeia o pecado. Por isso o Senhor não pode fazer concessões para atender às exigências do nosso coração, que é enganoso. Então no verso 6 ele diz: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Deus não pode, usando um termo bem simples, perder para a nossa vontade. E que bom que Ele se recusa a perder para a minha e para a sua vontade. Que bom que Deus diz: olha, apesar de vocês estarem tentando me empurrar para fora do mundo, eu não tenho como sair e não vou sair. Porque Ele é quem tem o governo. E que grande notícia é essa? É que Ele não só tem o governo, mas esse governo foi instituído para restaurar o relacionamento entre o ser humano pecador, rebelado, com o Senhor. O Natal, então, é uma grande notícia, porque é o nascimento desse Salvador, esse que veio para salvar o mundo dos corruptos, dos poderosos, dos Herodes, mas salvar a mim e a você dos nossos próprios pecados, salvar a mim e a você da nossa rebelião contra o Senhor. E o termo, então, hoje, é importante. É relacionado com o dia do nascimento,
é relacionado com a morte de Jesus Cristo, mas também pode ser relacionado com todos os dias de Natal. Pode ser relacionado com cada dia em que acontece uma conversão. Quando Cristo Jesus, o Senhor, que existe desde toda a eternidade, que já nasceu fisicamente lá em Belém, que já morreu, ressuscitou e está assentado à direita de Deus Pai, nasce também no nosso coração e destrona o nosso eu. E em nossas vidas Ele vem morar. Essa é a grande notícia do Natal. O Senhor, o Messias, vem então ao encontro de seu povo necessitado, escravizado, para apacentá-lo, porque Messias é o pastor, é aquele que vai se entregar pelo seu povo. Ele não só é rei, mas ele é cuidador. Essa é a grande notícia do Natal. E se você voltar lá para o Evangelho de Mateus, vai perceber que em nenhum momento os reis magos, ou os magos, ou os reis do Oriente, há vários pensamentos a respeito, né? Algumas pessoas até dizem os 3 reis magos. A verdade é que nós não sabemos quantos eram, né? Sabemos que eram 3 presentes que os magos trouxeram. Daí a origem da história contada como sendo 3, mas a Bíblia não fala quantos eram. Mas eram reis que, entendendo que algo extraordinário estava acontecendo, eles vieram encontrar o menino rei, o rei dos judeus. Em nenhum momento o fato do nascimento trouxe dúvida ao coração daqueles homens importantes, mas eles perceberam que algo novo, anormal, estava acontecendo no mundo, e o que eles desejavam era saber aonde o menino estava, porque eles tinham uma missão. Os magos queriam adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque vimos sua estrela no Oriente e viemos para adorar. Eu tenho ouvido muitas pessoas dizer que o mundo realmente está ficando diferente, que nós temos visto muitos sinais do final dos tempos, mas falta um complemento. Não sei se vocês já perceberam isso. Nós temos dito e ouvido: olha, realmente Jesus está voltando. Olha, realmente o mundo está caminhando para o final. Ou se nós não tomarmos conta do mundo, ele vai se acabar. Mas essa não deveria ser a totalidade da mensagem. Realmente, os céus continuam proclamando a glória de Deus e o final dos tempos. Mas é apenas o final para um novo reinício. É uma boa nova que se aproxima. É o reino que está sendo restaurado, instaurado. A volta de Jesus é algo bom. E a própria natureza anseia pelo retorno do Senhor Jesus. A natureza geme, porque ela está sendo maltratada. Os homens exploram ao máximo, sem nenhuma preocupação. Por isso tem aumentado as tempestades. É o rei avisando que ele está de volta, e isso para nós deveria ser motivo de preocupação. Opa, se eu estou andando distante, preciso me aproximar de Deus, mas ao mesmo tempo motivo de grande alegria, porque quem está voltando é esse menino rei, proclamado pelo Salmo e confirmado pelo Novo Testamento. O Natal da igreja que segue é, portanto, uma grande notícia que redunda em adoração. O Natal da igreja que segue redunda em adoração. Verso 10, 11 e 12.
Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor, beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Em vez de um julgamento imediato, olha o que nos é oferecido. O Senhor e o seu ungido oferecem uma oportunidade de arrependimento. Jesus podia voltar de repente. E alguém vai dizer, pastor, mas vai ser de repente. A gente não sabe a hora, mas vejam quantos avisos. Não tem a hora do relógio marcada, mas tem os sinais. Pastor, mas outros sinais já houveram e ele pode demorar mais uns 100 anos. O que o senhor acha? Mas eu posso ser levado ainda hoje ou amanhã. E a natureza mostra o poder de Deus. O homem não consegue controlar. Há poucos dias falávamos da seca do oeste catarinense. E essa semana enterramos pessoas no norte do litoral catarinense, por causa da grande quantidade de chuvas. E pode até ser que daqui a 100 anos a tecnologia, como disse o cientista, o Hawkins, ela esteja dominando, mas ainda não consegue controlar a natureza. Tem controlado os corações, as mentes, as vidas dos seres humanos, mas não consegue controlar a natureza que pertence ao Senhor. É por isso então que no Salmo nós vemos essas 5 ordens que nos trazem uma grande responsabilidade. Se nos encontramos hoje amotinados contra Deus, seja por causa do nosso pecado ou por causa das nossas escolhas, veja, sejamos prudentes. Devemos servir ao verdadeiro Rei, ao menino Jesus, e nisso nos alegrar. Beijai o Filho, para que não se irrite. É nele que nós precisamos verdadeiramente nos refugiar, porque a Bíblia nos diz que não pode haver verdadeira submissão nem serviço ao Deus Pai, se não houver submissão ao Senhor Jesus Cristo, o Filho. Quando o salmista diz beijai o Filho, isso está nos lembrando de um compromisso de fidelidade e submissão. Muita gente também escolheu falar de Deus, mas sem conhecer a Deus ou sem reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. São pessoas que acreditam que todos os caminhos levam ao céu, mas isso não é verdade. Muitas vezes nós temos escutado nos últimos tempos, né? Vai com Deus. Tem se usado bastante essa expressão agora, né? No lugar do tchau, até logo. Vai com Deus. Mas de que Deus as pessoas estão falando? Do Deus da Bíblia? Do Deus que elas decidiram realmente servir através da pessoa de Jesus Cristo? Ou virou apenas mais uma expressão, mais um jargão evangélico que ganhou as ruas? E aí as pessoas dizem, vai com Deus. Mas aí nós estamos indo com Deus para as baladas pecaminosas, para os vícios desgraçados, para casa brigar com a esposa e com o marido, espancar os filhos, maltratar os animais. Mas nós estamos indo com Deus, porque não entendemos que não dá de servir a Deus sem ser submisso ao Filho e obedecer às suas vontades em nossas vidas. Não dá para ir com Deus e não levar a sua vontade em nossos corações, em nossas mentes. Pode até ser que a gente consiga comemorar o Natal sentado à mesa distribuindo presentes, mas esse não é o Natal bíblico. Esse não é o Natal do Senhor Jesus. Não dá de dar presente verdadeiro de Natal sem antes ter recebido o presente do céu, a presença de Jesus Cristo nascendo no meu e no seu coração e transformando as nossas vidas. Não dá de ter o Natal sem haver verdadeira adoração.
Assim como os magos do Oriente, nós somos convidados a homenagear ao Rei que é Senhor. Lá no Evangelho de Mateus está dito que ao verem o menino, eles se prostraram por terra e o adoraram. Eles prestaram a homenagem que era adequada a um rei, se prostraram. E depois também ofereceram presentes adequados. Olha comigo a sua Bíblia, no Salmo 72. Salmo 72, versículo 2. 72, versículo 10, perdão, eu disse 2, né? Salmo 72, versículo 10. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá, e ofereçam presentes, e todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações os sirvam. É isso que está sendo ilustrado lá na visita dos magos do Oriente, porque o propósito daqueles homens é o de honrar a criança, e é um ótimo exemplo do cumprimento do Salmo 2. Aqueles homens se deixaram advertir pelo que entenderam dos astros. Eles perceberam na natureza que alguém maior estava se manifestando, e eles então decidiram ir para beijar o filho e prestar-lhe homenagem, adoração. Eles então ofereceram ouro, e quando o fizeram, sabendo ou não, estavam reconhecendo a realeza de Cristo, porque ouro é dos palácios, ouro é o que se dava ao rei, e eles deram ouro ao menino. Eles ofereceram incenso, reconhecendo que o menino era divino, e de fato Jesus é Deus. E eles ofereceram mirra, reconhecendo que ele era ungido do Senhor, e de fato Jesus é o Messias. Israel esperava um Salvador que fosse apenas temporário e humano. A igreja recebeu o Salvador, que é eterno, e para se tornar o nosso Senhor e Salvador, ele entregou a sua própria vida, morrendo por nós na cruz do Calvário. É isso que o Natal celebra, o nascimento do Salvador. É esse o verdadeiro Natal, o Natal da igreja que segue, um Natal que incomoda os poderosos do nosso coração e do mundo lá fora. Um Natal que é uma grande notícia. Nós não fomos deixados de lado. Existe um Salvador e o trono é dele. E o Natal da igreja que segue, então, só pode redundar em adoração, porque bem-aventurados são todos aqueles que nele se refugiam. Você não pode se refugiar no Salvador sem que ele seja Senhor de sua vida. E ele não pode ser Senhor se você não sentir no seu coração o desejo de adorá-lo em espírito e em verdade, com todas as suas forças, porque ele está no trono. Mas mesmo lá no trono, ele cuida de cada passo de nossas vidas. O Natal nos lembra que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, cuida de nós. Amém. Amém. Vamos então cantar sobre o Natal. Nós vamos cantar o hino de número 243. Hino de número 243. Convido aqueles que puderem a se colocarem de pé. É o hino 243. Vamos aguardar um pouquinho, porque quando religa, leva um tempinho, né?
Esse menino que se entregou por nós, esse menino de quem o aniversário nós comemoramos hoje, comemoraremos com certeza, com maior vigor no dia 24, no dia 25, e se possível for, todos os dias de nossa vida, esse menino nos convida nesta noite a uma ceia que é mais importante do que aquela ceia que nós vamos partilhar com a nossa família. Essa é a Santa Ceia do Senhor, que nos lembra não só o sentido, mas o objetivo do Natal. Jesus veio a este mundo aqui, Ele se revelou como luz do mundo, para que de fato nós pudéssemos viver. E é isso que nós comemoramos nessa noite. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do verso 23. 1 Coríntios 11, verso 23 em diante, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aqueles que um dia foram convidados a ser prudentes e a beijar o Filho, o menino Jesus, são nessa noite convidados a relembrar esse compromisso por meio da mesa da Santa Ceia do Senhor. Fechemos nossos olhos, podemos então nossa fronte, pensamos ao Deus Pai que consagre os elementos dos quais nós vamos participar. Deus bendito, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra trazida aos nossos corações.
Que nós possamos com ela, Senhor, continuar desafiando os governantes, aqueles, Senhor, que se levantam contra a igreja, contra a tua palavra. Que nós possamos, Senhor, desafiar aqueles pecados que querem governar a nossa vida. Que nós possamos nos lembrar, Senhor, da boa notícia do Natal, que o Senhor já constituiu um rei, que esse rei morreu para que os nossos pecados fossem destronados, derrotados, derrubados. Não é o dinheiro dos poderosos que tem a última palavra. É o Senhor. É o Senhor que é capaz de dar vida e a dar em abundância. Obrigado, Senhor, porque fomos lembrados que mesmo se nós estivéssemos em miséria financeira, nós poderíamos nessa noite nos achegar ao Teu trono de graça e ainda podemos para Te louvar, Te engrandecer, Te honrar. Talvez nunca, Senhor, nos dê a oportunidade de entrar no palácio de um grande governante deste mundo, mas por meio de Jesus Cristo nós temos um acesso direto à Tua presença, Pai. Obrigado. Porque foi por meio da morte de Jesus Cristo que tão nobre caminho, tão grande porta se abriu, a porta da salvação. E é isso que nós queremos celebrar nessa noite. E pedimos então que o Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, consagre esses elementos para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Aqueles que vão participar da ceia do Senhor, devem, por favor, permanecer em pé. Todos aqueles que estão em perfeita comunhão com qualquer igreja evangélica que confesse que Jesus Cristo é o único caminho da salvação, são convidados a participar da mesa do Senhor conosco. Eu quero convidar o presbítero Everton para distribuir os elementos. Nós vamos primeiro participar do pão, vamos participar todos juntos. Este é meu corpo, disse Jesus. Comamos todos. Na noite de seu nascimento, Jesus foi presenteado. Mas hoje é Ele quem continua a se oferecer como o maior presente. Não só a sua própria vida, o seu próprio corpo, mas Ele derramou tão precioso sangue para nos salvar de nossos pecados. Os que participaram do pão são de igual modo convidados a participar do cálice do Senhor.
Bebamos todos. Deve ser sempre para nós motivo de grande alegria servir a esse Senhor, o menino que nasceu na cidade de Belém, está sentado no mais alto trono, o trono dos céus, e nos fez participantes de sua herança. Temos com ele a vida eterna. Por isso, a igreja que segue deve celebrar com grande alegria o sentido do Natal. Vamos mais uma vez então fechar os nossos olhos, curvar as nossas frontes e agradecer a Deus por esse culto de hoje, pela celebração da ceia do Senhor, agradecer por tudo que o Senhor tem realizado na vida dessa igreja. Eu quero convidar a nossa irmã Noemi para que nos conduza a Deus em oração. Cantando corpo e família. Você que recebeu um novo coração do Pai, um coração regenerado, um coração transformado, um coração que é inspirado e muito mais do que isso, ensinado por Jesus, pode declarar ao seu irmão, aos nossos visitantes, a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu quero dizer que é essa paz que eu desejo para sempre na vida de vocês, quando estiver pastoreando lá em Tijuquinhas, mas também quando nós nos encontrarmos lá no céu, que estejamos cheios de tão grande paz em nossos corações. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração ensinado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a
próximo culto. Se não funcionar naquele computador, ele acessa o sem fio, a Natália coloca lá. Então, por isso, ele pode falar desse microfone que ele está, que é melhor, talvez não precise lá do sem fio, tá? Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus. Eu consegui falar, emocionado também. Hoje é o último dia do pastor Rodrigo aqui junto com a gente. Agradeço em nome da igreja, no conselho dessa igreja, o tempo que passasse aqui com a gente. Eu lembro quando a gente começou a trabalhar junto lá na Caíra, em 2008, tudo que Deus fez na tua vida, tanto que o crescimento que Deus te deu, o seminário e tudo mais, a organização dessa igreja, do primeiro pastoreio aqui. Esse povo é muito grato por tudo que tu fez aqui nesse tempo que ele passasse, deixasse uma igreja organizada, uma igreja que consegue caminhar sozinho. Isso a gente é muito grato a Deus pela tua vida. Rogamos a Deus que Ele continue te abençoando, que teu ministério de Juquinhas seja abençoado, que Deus possa abençoar também a vida da Natália, que Deus esteja com a vida de vocês. Nosso muito obrigado por tudo que vocês fizeram aqui, pelo tempo que nós podemos compartilhar, de tudo que eu aprendi contigo. Sou muito grato pela tua vida. E poder continuar esse trabalho, uma responsabilidade muito grande. O Rodrigo sai aqui, não sai brigado com a igreja, não foi a igreja que mandou o Rodrigo embora, não foi o conselho que mandou o Rodrigo embora, ele mesmo falou, que Deus falou ao seu coração e ele entendeu que era o tempo de Deus. E isso é muito bom, é muito importante, e quando nós caminhamos com Deus, estamos sensíveis à voz de Deus. Ele entendeu então que o tempo dele aqui se findou, e a gente crê que ele vai ser, penso também na comunidade de Juquinhas. Então, nós como igreja, em Areias de Baixo, temos uma eterna gratidão a ti, irmão. Que Deus te abençoe, Deus continue te abençoando, esse exemplo de pessoa que você é, de pontualidade, de compromisso, de responsabilidade. Tenho muito que aprender ainda contigo, e eu louvo a Deus pela sua vida. A igreja, o conselho, fez uma singela homenagem. Eu quero ver se eu consigo ler, passar, vamos projetar junto. Projetar, e eu vou ler uma quadrinha que a Lima fez com muito carinho, com singelo carinho. Vou tomar uma água aqui para ver se eu consigo ler. É até um pouco engraçado, mas por um momento a gente fica um pouco mais emocionado. Enquanto as fotos vão passando, eu vou tentar ler uma quadrinha aqui, tá? Por volta da 8h05, espero que esse ritmo não
O dia eu sei que é 11, o mês é maio. Sua mãe, Renildo de Souza Silva, Pedro Silva, o seu pai, e o ano de seu nascimento, das suas memórias, não sabe. Em 1979, com essas rimas prossiga, a avó Maria Nunes Silva, que chamamos Maria do Rio, seu avô Pedro Silva, que guardamos na memória, pois não está mais conosco e já partiu para a glória. Rodrigo sempre guardou seus avós no coração, pois quando ia para a igreja, seus avós lhe davam a mão. Ia para a escola dominical e se sentia bem próximo, com seu avô Anastácio e sua avó Rosa. Que alegria para os pais é a hora de batizar, um filho dado por Deus e a Deus de consagrar. Rodrigo, quando pequeno, gostava da escola dominical. Aluno assim nunca vi. Alguns de seus professores foram Dorcas e o Levi. Rodrigo sempre foi bom aluno e em algumas escolas estudou. Florianópolis, Jordão, Santos e Tijuquinhas, que boas lembranças levou. Mas chegou aquele dia que tiveram que se mudar. Deixaram tristes seus parentes e em Santos foram morar. Não levou muito tempo e chegou o grande dia. De volta para o Jordão, para a nossa alegria. Rodrigo, muito dedicado com o serviço do Senhor, para a alegria de todos, a sua fé professou. Em fevereiro de 2008, tomou uma grande decisão de estudar para pastor, o desejo de seu coração. Viajava para São Paulo e a vida era muito dura, mas precisava economizar para a sua formatura. Rodrigo passou por empregos e ganhou seu próprio salário, na emplaque, na cerâmica, e sempre cumpriu bem o seu horário. 1º de dezembro de 2012, a formatura aconteceu. Estava muito contente com o diploma que recebeu. Rodrigo recebeu o chamado de ir para Caíras pastorear com os irmãos da fé o Evangelho pregado. E lá ficou alguns anos, mas veio o desejo de seu coração para a comunidade de Areias formar uma congregação. Com muita fé e coragem, com muita animação, conseguiu realizar o desejo do seu coração. Em março do ano de 2014, para Areias voltou, congregar com os irmãos e o Rodrigo ali ficou. No ano de 2019, me contaram, eu te digo, o casamento foi dia 10 de maio e Natália com o Rodrigo. Nós vamos falar um pouco deste cara tão bacana, porque eu soube de alguém que ele gosta de maio e banana. Eu escrevi isso aí, tá? E também nós descobrimos o que faz correr para a mesa: carne moída e batata frita, macarrão com calabresa. Verdade? Rodrigo também gosta de ler, de escrever e orar. Entra em seu quarto em silêncio e ao Senhor adorar. Eu quero então aqui, aproveitando esse ritmo de ditados e rimas, fazer uma aqui de improviso, né? Rodrigo é um cara muito esperto, por isso é presbiteriano. Seu único defeito é ser corintiano. Você queria pedir para jantar lá em casa. Então, meu irmão, em nome da igreja, em nome do Conselho de Areias de Baixo, a gente quer dar uma lembrança para você e para a Natália. E tem algo junto que é para comer os dois, tá? Natália, não deixa de comer só assim, não. Então, um presente, uma singela homenagem. Para ficar perto aqui. Eu vou dar um abraço. Então é isso, meus irmãos. Gostaria então de, em nome da igreja, agradecer mais uma vez e rogar ao nome do Senhor que Ele acompanhe, que Ele abençoe nesse ministério que se inicia. Eu quero convidar então o presbítero aí, que estivesse orando pelo pastor Rodrigo, pela Natália, entregando a vida deles diante do Senhor, né, agradecendo mais uma vez tudo aquilo que eles fizeram, o trabalho que o Rodrigo, né, executou aqui em Areias de Baixo. Vai ficar com certeza para a memória dessa igreja, né, pois ele foi o pastor fundador. Olha, não vai deixar começar a chocolate. Eu quero convidar então o presbítero aí, que estivesse orando, entregando, os irmãos podem se colocarem de pé também nessa hora. Vamos orar. Obrigado a Deus por esse momento muito especial, por lembrar nossas vidas.
vida, Senhor, essa lembrança, importante para a nossa vida esses dias, Senhor, e anos que se passaram, mas foram anos de regozijo, de companheirismo, anos que nós aprendemos, Senhor, contigo, pelo teu Espírito Santo, que na vida do pastor Rodrigo nos trouxe sabedoria, nos trouxe a palavra do Senhor, ungida pelo teu Espírito Santo. Porque quando o Senhor ungiu este servo do Senhor, o Senhor sabia que essa igreja ia ser uma igreja fiel, ia ser uma igreja que ia se formar sendo ainda menina. Mas como hoje, nós, graças a Deus, estamos aparentando uma média de 60 membros. Senhor, nós queremos agradecer, porque isso foi um trabalho tão curtinho e nós sabemos, Senhor, que o Senhor abençoou muito. Obrigado, porque sabemos que foi muito sofrimento que o pastor Rodrigo, junto com a sua família, junto com a sua mãe, muitas vezes, Senhor, tu acompanhou muitos anos. Nós queremos agradecer a Teu Pai. Eu sei que o pastor Rodrigo está se despedindo desta igreja, mas não definitivamente, porque sabemos que muitas vezes ele virá aqui pregar e será convidado mesmo. E quando nós tivermos alguns eventos aqui, nós não vamos ocultar de convidá-lo, Senhor. Sabemos que a Natália também, sua esposa, também muito amiga nossa, menina criada aqui na igreja, Senhor, e que te aceitou aqui também, o Senhor está falando da sua vida. Eu sei que Deus tem dado bênção sobre a vida deles. Pai, obrigado por essa igreja, Senhor, que foi constituída e por todo o trabalho que esse pastor amado fez aqui conosco, Senhor. Este lugar, esse bairro de Areia de Baixo, esta construção, e foi todo o empenho que ele teve, Senhor. Muito obrigado por ele, Senhor, porque foi inteligência, foi cansativo, como eu já disse, mas o Senhor deu a ele disposição e entendimento, Pai, para que nós pudéssemos chegar onde nós estamos agora. Obrigado também pelo Pedro Billy, Senhor, que agora já foi consagrado a pastor, e o Senhor vai abençoá-lo também esse novo ano que vai se iniciar, e a partir de agora ele vai assumir essa igreja, não como pastor diretamente, mas sendo acompanhado pelo pastor do presbitério. Que o Senhor possa dar força, que o Senhor possa encher o seu coração de sabedoria, de entendimento, e que o Senhor possa fazer da vida dele, Senhor, a vida ungida do Senhor, como tu fizesse com o pastor Rodrigo. Nós agradecemos de todo o nosso coração. Como eu já orei essa noite a respeito de quanto o pastor Rodrigo foi meu amigo, companheiro, e quantas vezes ele me visitou, quando ele sentia falta de mim aqui na igreja, ele ia me procurar, saber se eu estava doente, saber do que tinha acontecido. E certamente eu sei que ele fez também com muitos irmãos que aqui estão assim. Muito obrigado por essa responsabilidade que o pastor tem, e eu quero te agradecer também por toda a documentação da igreja, pela contabilidade da igreja, que nós nunca tivemos um problema, porque o pastor Rodrigo foi fiel em tudo isso. Obrigado, Senhor, abençoe ele, que ali aonde ele for, no Chiquinho. E em todo lugar onde ele estiver, Senhor, que a mão do Senhor esteja com ele, para que ele seja cada vez mais sábio, cada vez mais instruído por ti, pelo Espírito Santo do Senhor Jesus que está na vida dele. Em nome de Jesus, é que nós queremos agradecer. Na verdade, é com tristeza em nosso coração, porque o Senhor sabe quanto o amamos. Mas esse amor não vai acabar, porque nós sempre seremos irmãos em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço. Amém. Queridos, é grande alegria, né? Como eu disse na sexta-feira passada, quando a gente parte, porque sente que é o tempo do Senhor, né?
É muito triste quando um pastor precisa se ausentar de uma igreja porque ele já não fecha mais com o conselho, ou ele está com alguma intriga na igreja, algum membro, alguma família, alguém não quer mais que ele permaneça, o conselho precisa então tratar para que o pastor saia. Então, foi um grande privilégio, uma grande alegria. Serão anos que ficarão guardados, né, no nosso coração. Se a gente fosse passar todas as fotos, tinha foto para a gente ver a noite toda. Tem os pequeninos, né, que eu batizei, que agora já andam com as próprias pernas, que eu tenho a fé em Deus, né, Paulinho? Que serão grandes homens de Deus, diáconos, presbíteros, quem sabe mais pastores, né, que o Senhor vai levantar. A Igreja do Jordão nunca tinha enviado um seminarista, e agora já temos o pastor Rodrigo. A Igreja de Areias vai ter o pastor Bi, né? Estou tomando a liberdade de chamá-lo assim, porque ele disse que vai continuar usando esse nome de batismo que o Gilson deu. Ele só não foi ordenado ainda, né? A gente não marcou para hoje, porque a igreja não poderia estar toda presente, nem a família do irmão. O pastor Eliseu, com o coração bondoso que tem, né? A sabedoria que Deus tem lhe dado, vai acompanhar a igreja nesse momento de transição, mas tão logo seja possível, né? Nós estaremos reunidos aqui para a ordenação do vídeo, já me convidei, não esquece, né? Juntamente com a comissão que o presbitério designou. Ele vai assumir essa igreja para dar continuidade, não ao que eu fiz, né? Aquilo que Deus vem fazendo desde lá da igrejinha, desde os missionários americanos que passaram lá na casa do seu Enéas e de tantos outros irmãos, contaram com a simpatia de tantos de vocês, né? Como eu disse também na sexta-feira, quando eu cheguei aqui já tinha a SAF organizada, então em partes a igreja já existia. Deus só usou o pastor Rodrigo para aquilo que faltava colocar no lugar, para que a gente saísse, né, de ser congregação para se tornar igreja. Infelizmente a pandemia não deixa a gente nos abraçar, mas sintam-se, né, abraçados. O abraço que eu dei no Everton se estende a cada um de vocês. Quando puderem, o culto em Tijuquinhas é no sábado e vocês não precisam faltar nenhum culto aqui para visitar o pastor Rodrigo, entenderam? Não precisa faltar culto aqui, mas podem visitar o pastor Rodrigo lá em Tijuquinhas. Os cultos são aos sábados. Deus muito nos abençoe. E eu não poderia me despedir a não ser com algo tão especial, que é a bênção de Deus sobre a vida de vocês. Irmãos, recebei a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e consolação do Divino Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém.